Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E finalmente, o 26, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Repetindo a pergunta, você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Quero dizer que a palavra discípulo aparece centenas de vezes no Novo Testamento e esta palavra é usada para descrever os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando você abre o capítulo 4 de Mateus, vai encontrar que Jesus, percorrendo as praias, ele encontrou lá um grupo de pescadores e começou a chamá-los para se tornarem seus seguidores. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então aqui está um registro bíblico dos primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, Pedro e André, Tiago, João, e assim outros foram chamados tempo a tempo. Esta palavra discípulo é uma palavra, como dissemos, que aparece muitas vezes na Bíblia. E se você não sabe, aparece mais vezes do que a palavra que hoje é usada para identificar os seguidores de Jesus Cristo, que é a palavra cristão. Esta palavra cristão, como temos apontado outras vezes, ela aparece apenas 3 vezes na Bíblia Sagrada. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez, depois da ascensão de Jesus, quando os discípulos saíram para evangelizar, agora na cidade de Antioquia, foram eles chamados cristãos. A segunda vez que você encontra esta palavra na Bíblia é encontrada em Atos 26, versículos 27 e 28. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Pensei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E finalmente a terceira vez se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 6. Porque por isto foi pregado a palavra
para que pudessem crer e se tornassem cristãos. Agora, a palavra crente, que também aparece na Bíblia, a que mais chama a nossa atenção para a sua oportunidade é quando Tomé manifestou incredulidade quanto à ressurreição de Jesus. Notícia esta que lhe foi dada pelos concristãos, seus companheiros de apostolado, de discipulado, e Jesus, então, 8 dias depois daquela manifestação de incredulidade de Tomé, se eu não vir o sinal dos cravos e não meter a minha mão no lugar da lança, não crerei. Jesus se apresenta e se dirige a Tomé. E Tomé, diante da evidência, quando Jesus lhe mostrou suas mãos com o sinal dos cravos e seus pés, seu lado furado, ele então se pronunciou: Senhor meu e Deus meu, porque me viste, Tomé, creste? Não sejas incrédulo, mas crente. Bom, mas o que é, então, um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Dissemos que é um seguidor de Jesus. É uma pessoa que segue os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e que o tem recebido como Senhor e Salvador. Ora, desde que Jesus é o mestre dos cristãos, o verdadeiro discípulo aprende e segue a vontade do Filho de Deus. A pergunta que nós fizemos: você é um verdadeiro discípulo de Jesus? O problema é que nem todos que se dizem cristãos são verdadeiros discípulos do Senhor. E aí está uma situação que é bem clara quando nos dirigimos a um país como o Brasil e dizemos que aqui nós temos quase 2 bilhões, aliás, quase 160 milhões de cristãos. Ora, como é que se define um verdadeiro discípulo de Jesus? Nós dizemos que, no relato que fizemos de Mateus 16, 24, existem 3 condições apresentadas por Jesus para que nós nos tornemos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, primeira condição, negue-se a si mesmo. Segunda condição, tome a sua cruz. E terceira condição, então, siga-me. Então, repetindo, 3 condições para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus: negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e passar a segui-lo. Nós temos 3 registros no Novo Testamento, nos Evangelhos, com estas palavras que estão registradas em Mateus 16, 24, que é uma das vezes. Aparece também em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E aparece também em Marcos 8, 34, com a mesma expressão. Então você poderia perguntar: negar a si mesmo é uma condição para seguir a Jesus Cristo. Enquanto o mundo e muitas religiões começam com o egoísmo do homem, Jesus exige uma autonegação. E às vezes encontramos em nossos dias igrejas que fazem convites bombásticos
dizendo às pessoas, se elas quiserem realizar seus sonhos de riqueza, felicidade sentimental e posições de honra, que se tornem seguidoras do Senhor Jesus Cristo, aceitando o convite para visitar essa igreja. Só que a mensagem do Senhor Jesus é outra. Ele pede que a pessoa negue os seus próprios desejos para fazer a vontade dele. Ora, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, ele coloca estas palavras nas nossas bocas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que está havendo uma inversão na apresentação da pessoa do Senhor Jesus para aqueles que eventualmente possam se tornar seus discípulos. Você tem sonhos de riqueza? Você tem sonhos sobre felicidade sentimental? Você aspira a uma posição de honra? Ora, que melhor oportunidade se não seguir a Jesus Cristo. Isso é inoportuno e fora da recomendação de Jesus, convidando pessoas para segui-lo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Em segundo lugar, tomar a sua cruz. Nós dizemos que Jesus veio para oferecer vida. Ele disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para dar vida, vida com abundância. Mas eu quero dizer que o caminho para a vida passa pelo vale da morte. Não somente a morte de Cristo, mas a nossa também. Como Paulo se expressou em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Ele disse de si mesmo, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E continuou ele, a vida que agora vivo, vivo-a na carne, para servir o Filho de Deus. Então ele está falando do seu tempo, depois de cristão, que agora ele não vivia mais para os seus interesses pessoais, mas vivia exclusivamente para as coisas de Deus. Estamos dispostos a aceitar o convite de Jesus e dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo, logo, já não eu sou quem vive, mas Cristo vive em mim? É uma necessidade que Jesus impõe como condição para segui-lo. E, finalmente, seguindo a Jesus dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, várias religiões e filosofias exigem sacrifício e autonegação. Algumas ensinam preceitos e doutrinas de homens com rigor ascético, proibindo casamento, proibindo certas alimentações, recomendando que para a condição de salvação é preciso guardar o dia de sábado. São ensinos que não estão condizentes com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 20 a 23, ele diz o seguinte: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves,
não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são mais de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, prezado ouvinte, o benefício não vem de autonegação em si, ou simplesmente de tomar qualquer cruz. Jesus é o único caminho que leva à vida eterna. Sobre isto, o apóstolo Pedro não teve a menor dúvida quando, depois de operar um milagre em nome do Senhor Jesus Cristo, a uma pessoa que estava coxa, muitos anos, e ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Tomou o homem pela mão, pô-lo de pé, e ele se levantou, saltitando, entrando no templo, glorificando a Deus pela cura que havia recebido. Todos estavam atônitos, olhando com insistência para Paulo e João, como se fossem eles os autores do milagre. E Pedro então declarou com muita convicção: é em nome de Jesus que este homem que estava enfermo agora está são. E concluiu: e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Repito a pergunta: você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Nega a si mesmo, toma a sua cruz, segue a Jesus exclusivamente e encontra então nele salvação, porque ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao céu, e sem ele não chegamos lá. Que você possa tornar-se um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo.